Fala pessoal que acompanha o Glorificast, eu sou o Vinícius. Eu sou o Pedro. Eu sou a Daniela. Neste último episódio do ano, não poderíamos deixar de falar de Jesus. E o tema desse episódio é o que Jesus pensa sobre as mulheres. E não podíamos deixar de chamar a Edna para estar nesse episódio, nossa figurinha carimbada aqui do fim do ano. Edna, para quem não conhece, se apresente, por favor. A paz do Senhor. Bom, vocês já devem me conhecer, né? Sou a irmã Edna Lourenço e muito agradecida mais uma vez por estar aqui e sentindo-me muito honrada mais uma vez. Sou aqui da Igreja Sede, sou uma das professoras da classe Sara, a classe das irmãs da Escola Dominical. Ajudo também um pouco na organização do PPO e do PPO Infanto Juvenil, que é a organização do grupo que trabalha com a formação de obreiros e também dos líderes infanto-juvenis, e estou aqui para servir. E desta feita para falar sobre um tema que eu gosto muito, que é a relação de Jesus com as mulheres. Amém. Ela também já foi professora de teologia aqui, tá, gente? Ela tem uma vasta bagagem, muita propriedade para falar desse tema aqui com a gente. Edna, a primeira pergunta. Jesus tinha discípulas, mulheres como discípulos dele? Então, vamos lá. Antes de responder essa primeira pergunta, eu gostaria de fazer uma contextualização. Tá bom? Tudo bem? Fica à vontade. Então, tá. Por que essa contextualização? Para a gente entender quem somos nós, as mulheres, por que fomos chamadas, como fomos criadas, e aí chegar na questão de se Jesus tinha ou não mulheres que o seguiam e o serviam em seu ministério terreno aqui. E aí eu gostaria de iniciar com uma leitura de um versículo apenas, que está no livro do profeta Isaías. Eu gosto sempre de ler, por causa da base bíblica que eu julgo extremamente importante, né? E se encontra no capítulo 43 do livro do profeta Isaías, no versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, Deus falando, tá? E os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Então, aqui nós temos 3 verbos. Eu os criei, homem e mulher. Eu os criei, eu os formei e eu os fiz. Tá? Então, pensando nas mulheres, eu as criei, eu as formei e eu as fiz. Não seria a mesma coisa? Se fosse a mesma coisa, por que usar 3 verbos diferentes? Certo? Então, eu quero começar por aqui. Nós, mulheres, fomos criadas à imagem e semelhança de Deus, assim como os homens. E aí a gente volta, com base nesse versículo, lá no Gênesis, que o Senhor nos criou. E Ele nos formou e Ele nos fez. E aí, quando nós vamos para o Gênesis, no capítulo 1 e versículo 26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem aqui é o ser humano, tá? O homem e a mulher. E Deus criou o homem e a mulher. Deus criou junto, ao mesmo tempo, o homem e a mulher. Irmã Edna, o que é isso que a senhora está falando? Quando Deus cria o homem e a mulher ao mesmo tempo. Criação. Tá? No plano de Deus, no projeto de Deus, Deus criou os 2 ao mesmo tempo. Estão entendendo? Acompanha comigo o raciocínio. Isso compreende. Por que eu estou voltando lá no Gênesis? Por que eu estou voltando ao princípio? Porque se a gente não entender tudo certo desde o princípio, isso vai se desenvolver em muitos equívocos. Então, antes de chegar no ministério de Jesus, a gente precisa entender desde lá do princípio, tá bom? Então, Deus criou homem e mulher. O que é a criação? Vamos pensar numa metáfora. Vamos pensar nesse prédio aqui. Tá? Quando se pensou em construir esse templo, esse prédio, primeiro se criou o projeto. Tá? Ele estava pronto já? Não, mas ele foi criado. Então, o projetista, o engenheiro, criou esse prédio. Depois, ao começar a se construir, é que ele foi formado.
Então, no projeto original de Deus, homem e mulher criados juntos. No processo de formação, Deus formou do pó da terra o homem primeiro e depois ele formou a mulher. Mas criar, ele criou os dois juntos. Ele já sabia, né? Que ele ia criar uma... Exatamente. Porque parece muitas vezes que, tipo, ele... Putz, esqueci a mulher. Não Aí, Da hora Pedro, que- você fala algo muito importante. E viu Deus que o homem estava só, e aí Deus foi pego de surpresa, falou, vou criar a mulher. Não. Esse é o primeiro equívoco. Tá? Deus não criou a mulher como um apêndice. Sabe? E agora? O que eu vou fazer? Agora eu vou criar a mulher. Não, a mulher já estava criada. Percebem? E aí, no princípio de prioridade, Deus forma o homem primeiro. E aí, quem quiser discutir isso, vai ter que discutir com Deus. Porque aí ele formou o homem primeiro, e aí ele forma a mulher. Deus forma o homem e a mulher de maneiras diferentes. E aí sim, somos diferentes. É para ser diferente. Na própria constituição da formação do corpo, tanto interno quanto externamente, Deus forma os dois diferentes, com funções diferentes, com habilidades diferentes e complementares. Então, porque às vezes o que eu entendo... Lendo assim, desde o Éden eles já tinham funções diferentes, né? Não foi depois do pecado que surgiu, ou foi? Eles já têm funções diferentes, mas complementares. Mas um não é superior ao outro ou subalterno ao outro. Esse também é um equívoco. Tá? Por que a gente entende isso? Porque quando Deus diz, far-lhe-ei uma adjutora ou uma ajudadora, depende da versão, você vai encontrar essas palavras. Essa é uma palavra que as mulheres, principalmente hoje, elas têm horror a essa palavra. O que é ser ajudadora? É ser inferior? É ser menor? A palavra adjutora, no seu original, é Ezer. Deus diz, far-lhe-ei uma Ezer. A palavra Ezer é a mesma palavra usada na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É a palavra usada para o Espírito Santo. O Espírito Santo é o ajudador. E é a mesma palavra usada no Antigo Testamento como Deus era o Ezer de Israel, o ajudador de Israel. Então, não dá para nós nos sentirmos subalternas. Não dá para nós aceitarmos sermos subalternas, sermos inferiores. A mulher não está acima nem abaixo do homem. Junto. Porque foi assim que Deus criou. Então, voltando ao texto original, o inicial que eu li. Deus nos criou, depois nos formou e fez. Então, pensando no prédio, o projeto, depois a mão na massa, formou e o fiz. Quando ele sopra o fôlego da vida, o espírito, aí é o acabamento. Entenderam? Nossa, muito interessante. E aí, voltemos à questão da mulher. Deus criou, Deus formou e Deus fez. Tudo bem? Sim. Compreendido isso. Quando o pecado entra no mundo, ele degenera tudo. Ele desconfigura tudo. E ele vai tirar a beleza de tudo que há, tanto do homem, quanto da mulher, quanto das relações, quanto das belezas que Deus criou. Não é? E há um discurso e há uma impressão que é causada, e se a gente não tomar muito cuidado e fica repetindo esse discurso, que parece que só a mulher pecou. Homem e mulher pecaram. E já havia também um plano divino para a restauração, porque a imagem e semelhança de Deus ela foi deturpada, tanto homem quanto mulher. O pecado deturpou essa imagem. Agora, havia uma promessa, que da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, há uma luta maior do inimigo com a questão da imagem da mulher. Isso é fato. Por quê? Porque foi feita uma promessa por Deus de que da mulher viria alguém. Então, é claro que o inimigo nunca descansaria com relação à mulher. Com relação ao ser humano como um todo, mas a mulher mais. Então, a gente vem no Antigo Testamento percebendo que Deus, vez por outra, vai levantando mulheres. Num contexto extremamente masculino, num contexto extremamente caótico, Deus vai levantando mulheres. Por quê?
Hoje, a gente olha para o cenário, é fácil a gente entender uma mulher juíza, uma mulher médica, uma mulher administradora de uma empresa, não é? Uma mulher governando um estado, um país. Mas, se a gente olhar para séculos e séculos atrás, você vê Débora como uma juíza, somente Deus poderia fazer isso. Ela era uma mulher, ela era esposa, ela era uma profissional, mas Deus a chama de mãe de Israel. Essa é a maior função de Débora. Ela era mãe de uma nação. Ana, ela não era mãe só do menino Samuel. Ela era mãe de um profeta que mudaria a história da nação de Israel. Então, Deus vai levantando mulheres. Por quê? Para mostrar que Ele estava tentando levantar essa imagem e semelhança dele que estava degenerada. Vocês entendem? Então, se a gente acompanha isso no livro dos Juízes, no livro dos Profetas, nos livros históricos, você vai vendo, porque essa imagem ela foi cada vez mais sendo deteriorada. Passam reinos, dinastias, e onde é que está a mulher? A cada época, as culturas, as dominações, elas traziam seus costumes, a sua cultura, e dominava. Então, cada cultura tinha o seu jeito de tratar as mulheres. E impregnava esse tipo de tratamento, e cada vez mais essa figura feminina sendo maltratada. E essa nunca foi a vontade de Deus. É isso que a gente precisa entender. Nunca. Porque a mulher, assim como o homem, ela é a imagem e semelhança de Deus. Então, você não pode maltratar a imagem e semelhança de Deus. Entendem? Pois bem, desde o final lá de Malaquias até o início do Evangelho de Mateus, você tem aí um silêncio de 400 anos. E aí a gente se pergunta, e essas mulheres, o que aconteceu com elas? E aí vem a pergunta de vocês. Jesus tinha mulheres no seu ministério, chamou mulheres ou não, as mulheres o seguiam. E aí, por isso que eu estou fazendo essa contextualização, ela está bem resumida, tem muito mais coisas, mas devido ao tempo que a gente tem aqui, o fato é que, quando Jesus coloca os pés nesta terra, né, Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo determinado por Deus, no tempo que Deus determinou para o seu propósito, ele manda o seu filho, nascido de mulher. É interessante como Paulo coloca isso bem frisado, nascido de mulher. Ora, por que Paulo escreve assim? Quando eu leio esse texto, eu paro nessa parte. Deus mandou o seu filho nascido de mulher. Por quê? Ia ser nascido de quê? Porque Deus poderia ter mandado Jesus de outra forma, sim ou não? Sim, surgiu. Nasceu, haja, venha. Ele poderia ter vindo adulto, sim ou não? Sim. Claro, Deus é Deus, não é? Mas havia uma promessa de uma mulher. Não é à toa, gente. A Bíblia, ela não se contradiz em nenhum momento. Há uma articulação, desde o Gênesis ao Apocalipse, que a gente precisa pedir ao Espírito Santo que vá nos fazendo entender essa interligação. Então, nascido de mulher, na plenitude dos tempos, o Filho de Deus viria para quê? Para resgatar a humanidade que se havia perdido e se afastado de Deus. E nesta humanidade está a mulher. Porque, pasmem vocês, tem gente que acha que Jesus morreu só pelos homens. Tá? Sério? Ou que o sangue que Jesus derramou pelos homens foi um pouco mais do que o que ele derramou pelas mulheres. Né? Pois então, quando Jesus coloca os pés nessa terra, qual é o pano de fundo que vamos encontrar? Se a gente não entender esse pano de fundo, muitos textos do Novo Testamento, muitos textos dos Evangelhos, não faz muito sentido na nossa cabeça. Depois dessa nossa conversa aqui hoje, eu espero que as pessoas leiam as narrativas do Novo Testamento com outra compreensão, porque faz outro sentido na nossa cabeça. Tem que fazer. Né?
E aí o evangelista João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8, ele diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Graças a Deus por isso. E uma das obras do diabo era a situação em que as mulheres se encontravam quando Jesus coloca os pés aqui. Então, vamos pegar lá de volta a trajetória das culturas, das dominações. A gente sabe toda a trajetória do povo de Deus, pelas dominações pelas quais eles passavam, e tudo isso, a cultura sendo impregnada. Quando Jesus coloca os pés aqui na terra, quem estava dominando eram os romanos, a gente já sabe disso. Certo? Politicamente, economicamente, os romanos. Mas culturalmente, vamos dizer assim, mentalmente, quem dominava era a cultura helenística. Tudo era dominado pelos gregos, o modo de pensar, o modo de viver, o modo de agir, o modo de ver o mundo era dos gregos. E o que é que os gregos pensavam das mulheres? Se você tem uma cultura dominante, é ela que diz o modo de viver, o modo de agir, o modo de pensar. Certo? Tudo bem? Sócrates dizia que ter nascido mulher era um erro divino. Então, quando Deus errava, nascia-se mulher. Entendam que esse era o pensamento que regia o mundo. Percebe? Platão, por sua vez, dizia, quando a forma saía errada, a forma degenerada, então Deus fazia homens e quando a forma saía errada, nascia mulher. Ou era um castigo humano, ou era uma forma degenerada. E Aristóteles dizia que ele pegava mais leve, vamos dizer assim. Ele foi amenizando, né? Castigo humano, forma degenerada, ele dizia, não, as mulheres nasceram, mas elas servem para ser usadas. Elas são como objetos, elas são como este copinho descartável. E depois que a gente usar, a gente vai jogar fora. Quando Jesus coloca os pés nesta terra, é este o cenário que domina. Os romanos eram um pouquinho mais suaves. Mas, ainda assim, pensavam mais ou menos desta maneira sobre as mulheres. Eles tinham esposas para cuidar de suas casas, terem filhos, e eles tinham prostitutas para o seu prazer. Então, essa era a visão. Tá? Jesus veio para destruir as obras do diabo. Quando ele coloca os pés aqui, nessa terra, as mulheres, e aí vocês podem pensar aqui junto comigo, tá, e o povo de Deus? E os judeus? Eles estavam dominados por essa cultura. Não é? Lembra dos 400 anos de silêncio? Poucos se lembravam da lei de Deus, né? Que a lei do Senhor dizia para preservar as mulheres, os órfãos, as crianças, as viúvas. Mas estava tudo muito esquecido. Não é? As mulheres, quando Jesus chegou aqui, elas não falavam em público, elas não comiam em público. Elas eram propriedades. Quando solteiras, elas eram propriedades de seus pais. Quando casadas, propriedades de seus maridos. Quando a gente assiste séries, filmes, a gente tem uma ideia um pouco diferente, né? A gente não pode esquecer que são obras literárias. Essas gravações, essas filmagens, então elas têm uma liberdade literária. Então, há uma criação em cima. A gente vê as mulheres rindo, conversando, né? Falando com seus pares, falando... Isto não era uma realidade. As mulheres nunca saíam em público sozinhas. Nunca. Eram acompanhadas ou de seus irmãos, ou de seus pais, ou, quando casada, de seus maridos. Se os homens comessem em público, elas não comiam. Jamais uma mulher podia dirigir a um homem que não fosse o seu marido em público. Entende? Elas viviam oprimidas, elas não eram ensinadas, elas não eram alfabetizadas. Elas jamais poderiam dar um testemunho em julgamento, porque a sua palavra não tinha valor.
Tá? No templo havia um lugar separado para as mulheres. Os rabinos todos os dias acordavam e diziam: obrigado, Senhor, por eu não ser gentio, por não ter nascido mulher. A Torá, que eram os 5 primeiros, né, que é o que é para nós os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros da lei de Moisés, os rabinos diziam: rasguem, queimem a Torá, mas jamais deem a uma mulher. Elas poderiam frequentar as sinagogas, mas elas jamais poderiam falar, fazer uma pergunta, querer aprender. Jamais. Comecem a pensar aí o que é que Jesus causa. Comecem a pensar nos milagres de Jesus enquanto eu vou falando. Por que há tantos registros de milagres referentes a mulheres? O meu coração, quando eu falo disso, meu coração queima, porque Jesus veio para destruir as obras do diabo. E aí, a gente chega na primeira pergunta que vocês me fizeram. E eu quero ler para vocês, o que o evangelista João escreveu no Evangelho de Jesus Cristo. O Lucas, ele é o mais detalhista. Talvez por ser médico, ele é cirúrgico na sua escrita. E aí, no capítulo 8... ele escreve assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Já respondendo um pouco à pergunta. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, a gente ainda vai falar dela hoje, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, o procurador de Herodes, Susana e muitas outras. Na minha Bíblia está grifado. Pode pôr uma caneta fosforescente, brilhante, com glitter, marca-texto, do jeito que você quiser, porque qualquer versão que você pegar vai ter uma variação de palavra, mas está escrito. Eu não inventei e eu não estou trazendo nenhuma novidade. Está escrito: muitas outras mulheres que o serviam com suas fazendas. Fazendas aqui são os seus bens, as suas riquezas, os seus recursos, o que elas tinham, Mas está escrito muitas outras. Então, além destas que são citadas aqui, o texto bíblico nos diz que muitas mulheres seguiam e serviam a Jesus. Você não vai encontrar na Bíblia a palavra discípulas. E por quê? Por causa de todo esse contexto que eu falei para vocês. O que é discípulo? Discípulo é aquele que aprende, é o aluno que aprende para ensinar. Tá? Imagine que vocês vão trazer um estagiário aqui, tá? Ele vai aprender, ele vai ser um discípulo de vocês. Como é que faz a gravação, a edição do Glorificast? Ele é um discípulo, porque ele está aqui, ele vai aprender e depois ele vai ensinar. As mulheres não podiam ensinar. Então, você não vai encontrar a palavra discípulo. Mas isso não significa que Jesus não tinha discípulas. Ou ele não tinha mulheres em seu ministério. Pouco se fala sobre isso. Isso me entristece bastante. Porque Jesus, desde o princípio, ele tinha mulheres que o seguiam, ele tinha mulheres que o serviam e o acompanharam durante todo o seu tempo de ministério. Então, vamos lá, os discípulos, elas não eram chamadas por conta que elas não poderiam ensinar. Na cabeça da cultura da cultura. Época. Mas a gente vai ver aqui que esse paradigma Jesus quebrou. Tá? E qual que era assim a função delas no ministério de Jesus ali? Isso. Então vamos lá. Essa já é uma outra pergunta, né? Tá. Elas tinham uma função um pouco diferente das dos homens, mas não era menos relevante, não era menos importante. Não era insignificante, não era mais e nem menos importante. A gente precisa parar com essa coisa de ficar comparando, sabe? Que a função do Pedro era mais importante que a função da Maria, que a função do João era mais importante que a da Joana, sabe? A gente percebe aqui, por esse pequeno texto que eu acabei de ler, que nós tínhamos mulheres de classes sociais diferentes. Porque a Joana, ela era da nobreza,
Então, provavelmente, ela servia Jesus com os seus muitos recursos. Ela financiava, né? Isso é mais ou menos importante do que ir lá falar a palavra? E quem diz para nós que a Joana não falava? Porque ela era a voz que falava dentro do palácio. Você Porque entende? chega até a ser um pouco de essa hipocrisia, né? A pessoa hoje em dia fala que é importante você financiar, então, mas naquela época, talvez por ser mulher, não era importante, sabe? Então, veja que paradigma que já é quebrado aqui. Há pessoas que até hoje são contra as mulheres trabalharem além da casa em outro lugar, porque as mulheres sempre trabalham. Esse negócio de falar, você trabalha? Não, só em casa. Então, você trabalha, E muito. né? E muito. Mais Esse do que é ver. outro discurso que precisa ser quebrado, tá? Mas essas mulheres, elas já trabalhavam, elas já tinham algum recurso, ou mesmo se fosse o recurso de seus esposos, mas elas, de alguma forma, financiavam esse ministério. Então, isso também é uma forma de servir. Elas faziam o pão, elas faziam a comida, elas lavavam a roupa, elas limpavam as sandálias, não importa, né? Era servir. Senão, a gente vai continuar reproduzindo esse discurso de que quem prega é mais importante de que quem limpou o banco da igreja, entendeu? Que quem organizou o evento, que foi atrás do recurso financeiro, que foi atrás de convidar o pregador, que foi atrás de organizar a programação, é menos importante do que quem cantou no evento. Então, são funções diferentes, mas todas elas precisam funcionar harmonicamente para que, de fato, o evento aconteça. Então, sim, as mulheres elas tinham funções diferentes, mas não significa que as mulheres não falaram. Tá? Mais para frente, acho que tem uma pergunta sobre como as mulheres atuavam, e aí a gente vai perceber que, mesmo nessa cultura que silenciava as mulheres, Jesus deu voz a elas. Tá? Então, tinha algumas outras tarefas que elas acabaram fazendo também, além de servir com os recursos. Tá bom? E pensando nessa questão do papel das mulheres, tem a primeira mulher que interagiu com Jesus, né? Sua mãe, a Maria. O que a gente pode saber sobre o papel dela no ministério de Jesus quando adulto? Então, vamos falar sobre a Maria, né? Maria era um nome muito comum, assim como Jesus era um nome muito comum, João, né? E aí a gente vai encontrar várias Marias nos evangelhos, mas vamos falar especificamente da Maria de Nazaré, que é a Maria, a moça escolhida para ser a mãe do Salvador. E aí a gente vai encontrar também muitas histórias, né? Algumas verdadeiras, outras da tradição judaico-cristã, e outras poucas registradas na Bíblia, né? E a gente fica com a tradição, ela é muito importante, a gente deve ler, pesquisar, mas a gente fica com o que a Bíblia nos diz sobre Maria. A gente pode tirar algumas conclusões, né? A primeira delas ela foi a moça simples de Nazaré, escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. E aí, quando o anjo chega com a notícia e diz: salve a agraciada, você pela graça foi escolhida. A primeira importância da Maria, ela é a primeira mulher a ser, como nós, agraciados. Nós todos que estamos aqui também fomos agraciados. Nós somos salvos pela graça. A Maria foi escolhida pela graça. A Maria não tinha nenhuma característica sua própria, nenhum mérito seu, que fez com que falasse: não, eu fui escolhida porque eu sou a tal. Graça tem a ver com Deus e não conosco. Então, pela graça, Maria foi escolhida. Evidentemente que ela deve ter características, deve ter sido uma moça fiel, simples, honesta, o que chamou a atenção de Deus e que, dentre tantas moças, ela foi a agraciada. Mas graça tem muito mais a ver com Deus do que com a Maria. Então, primeira coisa, ela foi agraciada. Agora, pensa numa moça simples, né?
de um povoado simples, que está comprometida. Ela era muito jovem, os historiadores dizem entre 15 e 17 anos. Ela já estava comprometida. Lembra do pano de fundo, da contextualização? Ela não escolheu José, né? Escolheram para ela. Então, ela já estava comprometida. As moças se casavam muito jovens. Geralmente, os maridos eram bem mais velhos. Então, é o que os historiadores dizem, que José era bem mais velho que Maria. Ela já estava comprometida. Estava só esperando a data do casamento. E aí, um belo dia, o anjo aparece para Maria e fala, olha, você foi agraciada. Pela graça, no seu ventre, do Espírito Santo, vai nascer o Salvador. Gente, pensa você. Essa meiguice, esse rostinho seu aqui. Ó. Um dia você receber a visita de um anjo, o anjo te dá uma notícia dessa. É claro que aconteceu na cabeça da menina Maria um reboliço. Quantas perguntas essa menina não tinha? Como que vai ser isso? O que vão falar de mim? Pensa no contexto das mulheres. Pensa. Como é que eu vou aparecer grávida? Né? Ela sabia que ela seria apedrejada, por exemplo. Né? Não sei se vou adiantar alguma coisa. Você acha que também essa escolha, assim, por Maria, porque olhando agora pelo contexto todo da época, assim, José não falar dela, assim, também, porque tem uma parte, né, que fala que José foi calmo quando soube. Ele também recebeu a visita do Sim, anjo. sim, Né? mas, tipo... Se não, Ele não seria? Será ou não? ele não compreenderia. Se não pela ação do Espírito Santo, humanamente falando, não. Então não era... Porque, Né? tipo, sempre passa ele como muito bondoso, assim, né? Não, o anjo diz, José, não tema receber a Maria como sua esposa, porque o que dela está gerado é do Espírito Santo. O que passaria pela cabeça de José? O que passaria na cabeça de qualquer ser humano? Sim. Qualquer homem, né? É fácil ele agora falar, pô, José, calma. Entendeu? E aí, mas o que eu destaco aqui? Ela respondeu ao anjo assim, cumpra-se em mim tudo aquilo que o Senhor quiser. Então, ela acreditou pela fé. Essa é a primeira lição que Maria nos dá. Né? Ela aceitou aquela condição pela fé. Não tinha outra maneira dela aceitar aquilo, a não ser pela fé. Né? E ela obedeceu por escolha. Entendeu? Ela aceitou aquela notícia pela fé. E obedeceu por escolha, porque obedecer é sempre uma escolha. Ela poderia ter dito, eu não quero, Senhor. Não, isso para mim não, escolha outra moça. Ela, prontamente, ela obedeceu. E obedecer é sempre uma escolha. Então, essa é a primeira lição que Maria nos dá. Depois, né, o anjo lhe diz que a sua prima Isabel também está grávida, também é um milagre, né? E ela entende, e aqui põe por terra toda a questão da idolatria, que o que ela está gerando é o seu filho, mas, ao mesmo tempo, é o seu Senhor. E no cântico, que está registrado no segundo capítulo do Evangelho de Lucas, ela fala, minha alma engrandece ao Senhor. Que Senhor? O próprio ser que ela está gerando dentro de si. É um dos textos mais líricos, mais lindo que tem no Novo Testamento. Então, ela faz um cântico enaltecendo o nome do Senhor. Ela sabe quem, de fato, ela está gerando. É certo que, durante a gravidez, ela passou por todas as dificuldades, mas é uma mulher resiliente, o que a maioria das mulheres são. Resiste, passa por todas as dificuldades. No final da gravidez, tem que viajar, né? Não é de Uber, não é de táxi, não é de jatinho. Tem que sacolejar por aquelas ruas empoeiradas em cima do jumento, do camelo, e seja, né, José carregando ela lá para fazer tudo. A gente sabe que é tudo plano de Deus. Pois bem, aí vocês me perguntam sobre a vida adulta. Jesus nasce. Durante o período de crescimento de Jesus, nós não temos esse registro na Bíblia, a não ser quando ele está com 12 anos já, entre os doutores, né? Mas nós temos quando Maria e José vão apresentar Jesus no templo. Né? E Simeão e Ana, que são profeta e profetisa do templo, e Simeão, ele diz que uma espada, que Jesus, que o filho de Maria, ele veio
para causar muitos transtornos no mundo. E que o coração de Maria seria transpassado por uma espada. E ela ouve aquilo. E ela guarda aquilo no seu coração. Entendeu? Isso é muito característica de mulher. Quando eu disse Deus nos criou, nos formou e nos fez, quando Deus forma a mulher com características psicoemocionais diferentes das dos homens. E a mulher tem essa característica de resiliência, de ser forte em momentos difíceis. Não que os homens não tenham, mas as mulheres têm uma resiliência maior. E aí, Maria ouve aquilo quando Jesus é bebê ainda. Ele é apresentado no templo e ela ouve que ela vai ter que ser forte. É interessante a capacidade que Maria tem de saber que o que ela gerou, o que ela tem nos braços, o que ela educou, o que ela levou para a escola, o que ela viu ensinando e aprendendo a lei, o que ela viu lá na oficina do José, é dela, mas não é dela. Entende? Ela passou a vida inteira sabendo disso. Por isso que no outro registro que a gente tem sobre Maria, que é a primeira manifestação miraculosa, que é em Caná, quando ela fala para Jesus que acabou o vinho, ele fala mulher. Muita gente acha que é pejorativo. Olha a falta de conhecimento. Ele fala mulher, ele não fala mãe. Né? Ele fala, ei, Maria, o que é? Não, tem, né? Não chegou a minha hora ainda. Ele fala mulher. Ainda não chegou a minha hora. E ela fala assim, faça tudo o que ele vos mandar. É mais ou menos a mesma resposta que ela disse para o anjo. Cumpra-se em mim tudo o que o Senhor quiser. É de novo obediência, é de novo essa submissão, né, que ela tem ao Senhor. Ali, de novo, ela fala, faça-se tudo o que Ele vos disser. Ele é meu filho, mas Ele é, antes de tudo, meu Senhor. Então, faça tudo o que Ele mandar. De novo, uma obediência por escolha. E quando Jesus fala mulher para a mãe dele, é porque chamar alguém, naquele contexto da época, de mulher, era a maior expressão de respeito a uma mulher. A condição da mulher era tão degradante naquela sociedade que quando alguém se dirigia a você e dizia mulher, era mais do que te chamar pelo nome. Entendeu? Então, quando... Olha, ele quebrou Sim. total ali os paradigmas, né? Aí, algumas pessoas, por não conhecimento, muitas vezes, desse contexto, dessa cultura da época, falam, Jesus destratou a mãe dele. Não. Ele fala, mulher, era um gesto de carinho, era um gesto de afeto e era, sobretudo, um gesto de respeito àquela figura feminina. Entendeu? E aí, qual a importância de Maria? É toda essa, de cuidado, de zelo, de ensino, mas, sobretudo, de saber quem que era o filho dela e que uma hora ele iria cumprir o propósito para o qual ele veio. Ela está com ele o tempo todo, ela está com ele ao pé da cruz, né? Tirando o evangelista João, os discípulos, na hora do perigo, Tchau. as mulheres estavam ao pé da cruz. Jesus? Jesus, quem é esse? Você é um deles? Não, imagina. Você andava com ele? Eu, imagina. Você está me confundindo com alguém. Com exceção de João. Pensar que um que falou era um dos três mais próximos, né? Exatamente. Com exceção de João, Maria Madalena, a Maria, mãe de Jesus, né? A irmã da Maria, mãe de Jesus, provavelmente, e mais algumas outras mulheres, mas mais essas três estavam próximas ao pé da cruz. Elas que retiraram com ajuda o corpo de Jesus da cruz, elas que cuidaram e elas que foram ao sepulcro. Isso nos diz muito sobre as mulheres. As mulheres sempre ficam. As mulheres nunca vão embora. As mulheres não abandonam os doentes. As mulheres não abandonam os filhos com deficiência. As mulheres não abandonam as pessoas que têm câncer. As mulheres com câncer de mama são abandonadas. Uma grande porcentagem, que eu não vou lembrar o número exato agora, são abandonadas por seus maridos. Mas elas ficam. Isso diz muito sobre as mulheres. Sobre as mulheres ter ficado ao pé da cruz, isso diz muito para nós.
Alguns pais, quando descobrem que seus filhos têm alguma deficiência, abandonam a mulher e o filho. As mulheres não. As mulheres não abandonam seus filhos que estão presos nas cadeias. Você dificilmente vai ver uma fila de pais nos presídios, mas você vai ver uma fila de mães sendo revistadas, sendo humilhadas para entrar numa cadeia para ver seu filho, porque as mulheres nunca vão embora. E qual foi o significado, assim, a importância de Jesus ter aparecido primeiro para as mulheres ali? Posso deixar essa resposta para depois? Pode. Tá bom. Ansioso. Não, a gente vai juntar essa com uma outra. Edna, trazendo agora um paralelo entre as mulheres no ministério de Jesus e as mulheres no ministério hoje. Como você pode ver essa diferença? E você acha que as mulheres estão cumprindo seu papel no ministério hoje, que Jesus pensou para elas? Então, vamos lá. Primeiro, vamos pensar nessa palavra ministério, né? Hoje há muitas discussões, né? Discussões teológicas, inclusive. Teólogos que defendem, teólogos que não acham certo. E a gente associa, infelizmente, a palavra ministério, a gente associa a cargos e titulação. Tá? Eu vou pensar, para responder aqui vocês, em ministério num outro sentido, tudo bem? Eu vou pensar em ministério como serviço, que é o que é para mim. Ministério de Jesus é serviço. Estar no ministério é servir ao reino de Deus. Então, estas mulheres, e mais algumas, pelo menos duas, que eu quero, se tiver tempo, falar ainda hoje, eu acho que envolve a próxima pergunta, mas eu vou deixar vocês fazerem, com relação às mulheres contemporâneas aí. Já é para fazer o paralelo. Posso fazer com a mulher... Uma mulher contemporânea... a mulher contemporânea, não. A que vocês falaram... Aí tem... Que mais te inspira? Que mais te inspira? Isso. O que a igreja pode... Posso juntar? Então, vamos lá. Fica à vontade. A questão do ministério e o que as mulheres com quem Jesus se relacionou, conversou, operou milagres, têm a nos ensinar. Pode ser? Pode. Porque aí eu organizo melhor meu pensamento. Desculpa aí, tá? Então... Não, ficava... Regina, você já é de casa. Então tá bom. Quase co-apresentadora com a gente. Então, pensando em ministério. Então, hoje, a gente pensa muito em ministério, voltando, como titulação, como cargo, vamos falar a verdade, tá bom? E eu penso em ministério como serviço. Estar no ministério é estar a serviço do reino de Deus. E eu penso que essas mulheres, como eu li aqui nesse texto, que serviam a Jesus, elas estavam no ministério. Então, hoje, estar no ministério, qual é a nossa função? É fazer o reino de Deus crescer, é agregar ao reino de Deus em diferentes funções, com diferentes habilidades, tá? Na vocação que você foi chamado. E fazer o reino de Deus não só crescer em número, mas também na edificação do reino de Deus. Porque nem todo mundo foi chamado nesse ministério com a mesma função. Muitas pessoas não sabem, muitas mulheres não sabem como servir no reino porque não sabem ainda direito qual é a sua vocação. Todas nós temos uma vocação, porque ninguém foi chamado e não foi vocacionado. Fomos chamados e vocacionados para o reino. Ninguém foi chamado, foi salvo pela graça para ficar parado. Então, nós fomos chamados e fomos vocacionados. Vocacionadas. Então, qual é a minha vocação? Nesse ministério. Tá? Eu vou ensinar? Eu vou cantar? Eu vou evangelizar? Eu não preciso da titulação de evangelista para evangelizar. O que é evangelizar? É anunciar o evangelho do reino. Eu faço isso onde? Na rua da minha casa, no meu trabalho, na minha escola, no hospital, entregando folhetos, visitando um doente. Eu já estou fazendo o trabalho do quê? De um evangelista. Entendeu? Então, o problema maior que a gente tem é com relação a titulações. Sabe, se essa igreja ordena ou não mulheres, eu não vou entrar no mérito dessa discussão. Tá? Então, há igrejas que ordenam mulheres, há igrejas que não ordenam mulheres. Mas todas nós estamos aqui para servir no ministério do reino. Esse é um ponto pacífico, é ponto, não é ponto e vírgula nem vírgula. Todas nós quem? Meninas
crianças, adolescentes, jovens, mulheres, solteiras, casadas, viúvas, todas as mulheres. Tá? Estamos aqui para servir no ministério do reino. Não há tempo para ficar escolhendo. Não há tempo para ficar dizendo, primeiro você precisa... Sabe? É muito protocolo. Os campos estão brancos. Aí, o que é que a igreja tem a aprender com as mulheres no ministério de Jesus? E aí eu vou escolher, nesse momento, a mulher samaritana, para ilustrar essa questão do ministério. Tudo bem? Então, lá no registro do Evangelho escrito por João, no capítulo 4, que é a maior conversa de Jesus. Jesus conversou com o sinédrio, com os fariseus, com os poderosos, com homens, com mulheres, com os seus discípulos, mas a maior conversa que Jesus tem é com uma mulher. A conversa mais extensa, de tempo mesmo de conversa. E essa conversa ela foi registrada por João. O que é que nós temos a aprender com relação ao serviço da mulher? O maior exemplo está aqui. Outra vez eu digo, eu não vim trazer nenhuma novidade e eu não inventei nada. Como diz o nosso irmão, está escrito. O jeito da gente não errar e não sair por aí falando balela, nem discutindo se é, se não é, se a mulher pode, se a mulher não pode, a gente vem para a fonte, né? Esta mulher, ela não se encontrou com Jesus e Jesus não se encontrou com ela por acaso. Não existe nada por acaso no reino de Deus. Naquele dia, o Pai, porque Jesus veio para cumprir as obras do Pai, o Pai disse, filho, hoje você vai em Samaria, no poço de Jacó, porque tem uma filha minha lá, que eu já estou pregando, vocês estão vendo, né? Que você vai encontrar, porque você tem uma conversa com ela. Por quê? Porque ela é a minha imagem, ela é a minha semelhança, ela precisa ser resgatada, ela está à margem da sociedade. E hoje é o dia que eu marquei. Jesus só obedecia. Eu vim cumprir as ordens do meu Pai. Então, Jesus não é por acaso, não é porque ele não tinha nada para fazer, ele vai... Não era necessário passar por Samaria, mas a Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque Jesus já tinha ouvido. E aí ele se encontra com essa mulher. Primeira coisa, jamais um homem falaria com uma mulher em público. Aqui tem vários paradigmas. Primeiro, um homem não falaria com uma mulher. Em público, jamais. Um judeu e uma samaritana, nem pensar. Olha os paradigmas. Um paradigma de gênero, um paradigma de etnia. Né? Terceiro paradigma. Esta mulher, além de ser mulher, além de ser samaritana, ela tinha uma vida, vamos dizer, emocional irregular. Jesus já sabia. Mas ele não a julgou e nem a condenou, nem apontou o dedo para o nariz dela, já chegou lá, e aí, minha filha, como é que vai ser? Você já casou? Você já passou no cartório? Como é que está a sua situação? Ele não fez isso, ele começou pedindo água, porque a única coisa que essa mulher podia fazer na vida era ir, mais ou menos ao meio-dia, buscar água, quando o sol estava estralando, porque ela não ia de manhã, que era costume das mulheres, para não enfrentar o olhar das outras mulheres. Exatamente. Era melhor ela ir enfrentar o sol do que enfrentar o olhar das outras mulheres. E Jesus começa a conversa com uma conversa normal. Ela já estranha. Primeiro, o que esse homem está falando comigo? Depois, o que esse homem judeu está falando comigo? Né? E é muito interessante porque, na conversa, ela começa chamando ele de judeu, mais para frente ela chama ele de Senhor, e mais para frente ela chama ele de profeta. Então, o nível da conversa vai aprofundando. Entendeu? E aí, quando chega no ponto da conversa, que é quando Jesus toca na alma dessa mulher, que é a sua questão emocional,
que essa mulher está ferida, ela está machucada. E muito se prega sobre essa palavra, mas ninguém para entender por que ela está com uma pessoa nesse momento que não é o seu marido. E isso tem a ver com o contexto que eu falei anteriormente a vocês. Porque um homem, ele, nesse contexto da época, ele poderia largar a mulher por qualquer motivo. Se ele chegasse em casa e o arroz não estivesse bom, e a lentilha não estivesse bem cozida, ele falava, eu não quero mais você. Então, todo mundo julga que essa mulher já estava em tantos maridos e que o que ela estava agora não era marido dela, mas ninguém se pergunta o porquê. O que essa mulher sofreu? Ela foi maltratada? Ela sofreu violência doméstica? Ela foi abandonada por quê? Porque sempre pensam que a culpa é dela, Né? Então, Jesus, entendendo a alma dessa mulher, ele não a acusa, ele apenas só vai chamar seu marido. Ela fala, não, eu não tenho marido. Ele fala, e Jesus fala, disseste bem. Quando Jesus diz, disseste bem, ele diz, eu estou elogiando a sua sinceridade. Porque você não precisava me dizer, você poderia dizer, ele está viajando, ele não está em casa, mas você foi honesta. E Jesus, ele não quer a perfeição, ele quer a verdade. E foi o que ele encontrou nessa mulher. Né? E, a partir daí, ela começa a perceber que tem algo diferente, e aí que a conversa vai se aprofundando, que chega na questão da adoração, ela está confusa espiritualmente também, ela tem um vazio na alma. E o que é mais interessante dessa conversa, Jesus, ele estava aqui como o Cristo, o Filho de Deus, mas ele não tinha revelado isso a ninguém ainda, nem a seus discípulos. Aí vocês me perguntam qual a importância da mulher. Jesus não tinha dito para os discípulos que ele era o Cristo, ainda não. Nesta conversa, os discípulos tinham a cidade comprar comida, também não é acaso. Por quê? Porque os homens não conversavam com as mulheres em público. Agora, vocês imaginam se esta conversa teria chegado a este nível se os discípulos estivessem juntos? Gente, vocês podem imaginar a cara do Pedro? Essa conversa não teria nem começado. Cortando a orelha da mulher. No mínimo, né? Então, eles foram à cidade comprar comida, tudo proposital. Ele ficou sozinho com essa mulher intencionalmente. Eles começam a conversa chega num nível de profundidade tão grande que ela diz assim, eu sei que o Cristo vai vir, o Messias vai vir, e quando ele vier, aí ele vai explicar tudo, se é aqui que adora, se é lá. E aí Jesus diz para ela, eu o sou. Ele não diz eu sou, ele diz eu o sou. O que fala contigo. Neste momento da conversa, ele se revela para ela. Eu sou o Cristo. Eu que estou falando com você, mulher. Naquele momento, é aquilo que os adolescentes fazem na cabeça da mulher. Né? Ele se revelou para ela. Ele não marcou uma reunião no Sinédrio, ele não marcou uma reunião no cenáculo, ele não marcou uma reunião na sinagoga. Ali, no poço de Jacó, com uma mulher excluída da sociedade, uma mulher tida como uma vida irregular. É ali que Jesus se revela como Cristo pela primeira vez. O que é que nós temos a aprender com as mulheres com as quais Jesus interagiu? E aí, nesse momento, quantas vezes a gente já passou por esse texto? Os discípulos chegam com a comida, porque a preocupação dos discípulos é a comida, gente. Né? Os discípulos chegam com a comida. E olha só, nisso chegaram os discípulos e se maravilharam. Não é maravilharam de, oh, que legal, Jesus está conversando com uma mulher. O maravilharam aqui é porque muitas vezes nas traduções não se encontra a palavra específica. Eles ficaram chocados. Jesus está conversando com uma mulher, sozinho. E que mulher com quem Jesus está conversando? Mas aí, João diz assim ainda. Estavam admirados que estava conversando com... Todavia, mas, entretanto, porém, contudo, ninguém ousou perguntar por que ele estava conversando com ela, o que é que ele estava conversando com ela. Ainda bem, né? Porque Jesus ia dar uma atravessada neles, então eles só se admiraram. Por que ele está conversando com ela? Ficaram pasmados de encontrar Jesus conversando com aquela mulher.
mas não ousaram perguntar por quê. E Jesus tinha acabado de se revelar a ela. Quando ele se revela a ela, ela faz o quê? Ela entende o que acabou de acontecer ali. Ela imediatamente, ela larga o seu cântaro, que aqui há uma simbologia enorme, né, de várias coisas que são deixadas ali, e ela vai. Ela não precisou ser consagrada, ela não precisou vir no culto de doutrina, ela não precisou passar pelo balcão de protocolo. Ela foi e anunciou aos samaritanos quem era o homem que tinha transformado a sua vida, quem era o homem com quem ela tinha se encontrado. E a palavra diz que muitos creram. Esta mulher acabou de se tornar uma missionária. Gente, é isso que nós precisamos aprender. Não, primeiro você precisa fazer isso, depois você precisa fazer aquilo. Primeiro você precisa casar, depois você precisa... Quem falou? Primeiro você precisa crer. Depois você precisa obedecer. E depois é só servir. É isso que nós precisamos aprender. E ele não... E, tipo, tem muita gente também que espera, tipo... o seu cargo é... Tipo, o seu ministério é esse, filho. O seu serviço na igreja vai ser esse, né? Tipo, uma resposta de Deus. Tipo, ai, Deus, o que eu faço na sua obra? Só faz, né? Só fala de mim. Então, é como eu falei, o ministério no reino de Sim. Deus é servir. Né? Procure sempre olhar para as suas habilidades. Agora, falar que Jesus ama, que Jesus salva, essa habilidade todas nós temos. Entendeu? Voltando no começo lá que você falou, que agora eu fiquei meio pensando no... Não, você falou da liberdade literária, assim, de certas séries. Uma série que está muito alta, que fala desses tempos, é The Chosen. Sim. Então não era nada daquilo, aquele, tipo, comportamento de Não, Pedro com a mulher. Não, então, assim... Não, então, vou voltar. Pedro dando hate na série. Quando eu falei... Mentira. Não, então, vamos lá. Historicamente falando, culturalmente falando, a mulher não tinha toda aquela liberdade que muitas vezes aparece. Por exemplo, elas aparecem sorrindo em público, com os cabelos esvoaçantes. Isso era um comportamento de uma prostituta, por exemplo. Entendeu? As mulheres estavam sempre com o cabelo preso, sempre com o rosto tampado. Por que no Oriente as mulheres ainda se comportam assim? Ainda é resquícios daquela cultura, tá? Então, assim, elas não apareciam sorrindo em público, elas não conversavam em público, elas não se alimentavam em público, elas estavam sempre acompanhadas, como eu disse, de seus pais ou de seus irmãos mais velhos ou de seus maridos quando casadas. Então, não havia essa liberdade que muitas vezes... É claro que, pensando no contexto de hoje, se a série apresentar esse contexto cultural, ninguém nem vai assistir, vamos combinar, né? Porque vai ficar muito chato. Mas o contexto cultural da época era extremamente rígido com relação às mulheres. Por isso que Jesus vem pôr em liberdade os cativos. Porque essa prisão, é isso que a gente precisa entender, é uma obra do diabo. Né? E essa mulher, então, é um exemplo daquilo que a gente pode entender como está livre, creu, vai servir. Bom? Uma mulher que eu, tipo... Não sei se tem alguma coisa a mais para falar sobre a mulher que eu... Não sei se você pretendia falar alguma coisa sobre ela, mas uma mulher que eu admiro muito na Bíblia, assim, é Priscila. Sim. E ela... Qual que foi porque ela viveu na época que eu acho que a igreja mais foi perseguida, Isso. né? Qual que foi a importância dela nessa época? A Priscila, ela é esposa de Áquila, né? O saudoso pastor Antônio Gilberto, ele explicou para nós que o nome da Priscila, ela vem sempre antes do nome de Áquila. E não era comum na cultura da época, o nome do homem sempre vinha primeiro. Porém, em entendimento bíblico, teológico, ela era muito mais entendida que o Áquila. Então, por isso, o nome dela vem primeiro. Né? E essa é uma coisa que também não é muito falada, porque parece ser pecado a mulher ter mais entendimento teológico, bíblico, de ensinamento. Né? Mas a Priscila, ela é uma das discípulas, vamos dizer assim, né, de Paulo, né? Ela percebeu o ministério de Paulo, acolheu o apóstolo Paulo em algumas ocasiões, tanto ela quanto Áquila, mas em questão de ministério, de palavra, ela tinha mais profundidade do que o Áquila. Aproveitando o gancho, qual mulher contemporânea a Jesus que mais te inspira?
Então, eu poderia passar aqui, claro que não vou fazer isso, né? Mas poderia falar de todas as mulheres Top do Novo Testamento, mas eu falei para vocês no início que eu ia destacar uma. No texto do Evangelho de Lucas que eu li, das mulheres que o serviam, eu mencionei o nome dela, que é a Maria Madalena ou Maria de Magdala. Eu vou citá-la porque disse que ia voltar na pergunta do Pedro, então o nome dela está na resposta a essa pergunta. Todas elas, para mim, são relevantes. Todos os milagres que Jesus operou envolvendo mulheres me chamam muito a atenção. Todos têm um motivo de ser. Todos estão relacionados a essa questão de resgatar a imagem e semelhança de Deus. Todos os milagres têm a ver com essa devolver essa dignidade às mulheres, não é? E a Maria Madalena, a Bíblia fala pouco sobre ela, há poucos registros. Por ter poucos registros e a imaginação humana ser muito fértil, isso desperta no imaginário humano muitas histórias não verídicas, né? Alguma da tradição, muitas teorias, muitas obras artísticas, literárias, principalmente no período do humanismo, em que as obras artísticos literárias tiveram uma evolução muito grande. Então, isso mexeu com essa liberdade humana de pensar. Então, vamos então desenhar aqui Jesus e a Maria Madalena, vamos imaginar tantas coisas, e a gente precisa tomar muito cuidado. Mas, mesmo no texto bíblico, há coisas que se dizem que não estão ditas. E também tem que se tomar esse cuidado. Por exemplo, não há nenhum registro que diga que Maria de Magdala era uma prostituta. E já ouvimos pregações que dizem que Maria Madalena era prostituta, e ela não era prostituta, até porque ela era uma nobre. Tá? E então, isso muitas vezes é falta de atenção. O seu nome é mencionado entre 8 e 9 vezes no Novo Testamento, e destas vezes o seu nome aparece também, várias delas, se não me falha a memória, 8 vezes em primeiro lugar na lista de mulheres. Ter o nome listado em primeiro lugar também significa muita coisa nessa cultura da época, que era um nome de relevância, um nome importante. Magdala é o lugar onde ela vivia, então por isso que a gente vai encontrar a Maria de Magdala. O que sabemos sobre ela de acordo com as Escrituras? Que ela era uma mulher oprimida por 7 espíritos. O que podemos saber sobre os espíritos? Podemos saber pelos outros registros de pessoas possessas por espíritos demoníacos o que esses espíritos faziam. Talvez daí que as pessoas digam que ela era prostituta. Ela não é a prostituta que lavou os pés de Jesus, não é a mesma pessoa. Então, aí há uma confusão, muitas vezes, em distinguir as histórias nos evangelhos. Possa ser que, dominada por espíritos, ela fazia algo que não fazia quando estava em sã consciência. Mas nós sabemos que dificilmente alguém ia querer uma mulher possessa por demônios, porque o que os demônios faziam? Eles se jogavam no fogo, eles se rasgavam, eles dormiam nos sepulcros, né? A gente sabe pelos outros registros o comportamento que tinha. O que sabemos é que essa mulher tinha uma vida infeliz, dominada por espíritos demoníacos. Mas um dia, assim como a samaritana, na agenda de Deus, foi marcado um encontro, e Jesus a libertou. Isso é o que sabemos. Ficamos com o que a Bíblia diz. E quando ela não diz, a gente também não diz. Ela foi liberta, é o que está escrito. Foi liberta e passou a servir. Era uma das discípulas de Jesus, fiel no seu ministério. Eu posso imaginar, eu gosto de imaginar a cara de Pedro quando Jesus chega e diz: essa é mais uma das discípulas que irá nos seguir a partir de hoje, Maria. Mas ela, Jesus? Pois é. Por que eu escolhi falar de Maria Madalena? Porque se fala tão pouco dela, né? E aí, no capítulo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, ela aparece. Ela aparece ao pé da cruz, como a Maria, mãe de Jesus, e ela aparece no ato da ressurreição. E aí foi a sua pergunta: qual a importância das mulheres terem aparecido na ressurreição? Qual a importância de Jesus ter aparecido para as mulheres? Não vou ler todo, mas depois vocês vão ler o capítulo 20, que fala da ressurreição.
Todos eles estão registrados, todos os evangelhos registram, mas o capítulo 20 de João ele é mais detalhista. Então, o que vai acontecer? Jesus é crucificado, ele morre na sexta-feira. No sábado não se podia fazer nada, porque era o sabá, não podia ter nenhum serviço, o corpo fica lá, né? Eles tiram o corpo da cruz na sexta-feira, no sábado não podia se fazer nada, no domingo, pela manhã cedinho, as mulheres vão ao sepulcro. Sempre as mulheres. Né? Maria Madalena, ela passou o tempo que ela foi liberta ouvindo Jesus, aprendendo de Jesus. E ela aprendeu. Ela ouviu que ele disse que ele teria que ser crucificado, mas que ele ressuscitaria. Estava escrito. Gente, pensa comigo. Os discípulos passaram a maior parte do tempo com Jesus. Eles também ouviram, mas não aprenderam. As mulheres também têm essa habilidade, uma sensibilidade maior. Isso Deus deu às mulheres. Eu os criei, eu os formei, eu os fiz. Quando o Senhor faz o acabamento da mulher, Ele dá algumas características peculiares, que são nossas. Essas mulheres sensíveis, elas vão domingo de manhã ao sepulcro, né? Então, aqui no versículo 1, ele diz, no primeiro dia da semana, vai Maria Madalena ao sepulcro e elas percebem que a pedra está removida e que o túmulo está vazio. E elas voltam correndo e vão avisar quem? O Pedro e o João, certo? Eles não vão acreditar na palavra delas, porque não se dava crédito à palavra das mulheres. Acabei de falar. O evangelista Marcos e o evangelista Lucas, quando eles registram, Marcos diz que não creram na palavra delas. O Lucas chama de desvairadas. O que é desvairada? Louca. Suas loucas. O que vocês estão falando? Isso tem tudo a ver com o pano de fundo que eu falei. Como é que uma mulher vai ao sepulcro e fala, olha, o sepulcro está vazio? Não, a gente precisa ir lá para ver se é verdade. Se a palavra delas não era válida num julgamento, como testemunho, quem é que vai crer? Percebem isso? Vê como o texto faz diferença quando a gente sabe o contexto. E aí elas chegam, o que eles fazem? Vão correndo ver se é verdade. O Pedro era mais afoito, mas o João era mais jovem. Então, eles correm. O João corre mais, né? Está mais treinado, né? E ele corre mais. O Pedro é mais afoito, mas... Porém, o João chega primeiro, mas para, porque ele corre mais, mas ele não é tão corajoso. O Pedro chega depois, mas entra primeiro. O que é que o registro bíblico diz? Chegaram e viram no chão os lençóis. Depois entrou o outro, o João chega e para. Aí o Pedro vai, chega depois, mas entra. Aí o João vai depois do Pedro. Está escrito assim, entrando também depois o outro discípulo, viu e creu. Primeira coisa, as mulheres, elas não precisam ver para crer. Assim como a Maria, mãe de Jesus. O anjo disse, vai acontecer. Você vai gerar do Espírito Santo. Ela disse, ela creu. Vocês percebem como a mulher tem essa sensibilidade? Aqui está escrito que eles viram e creram. Eles viram e creram no quê? Quantas vezes a gente já passou o olho por esse texto? Eles viram que o túmulo estava vazio e creram que o túmulo estava vazio. Só. Foi nisso que eles creram. É o que está escrito. Vocês estavam certos. O túmulo está vazio. Viram e creram. Creram no quê? No que eles viram. No túmulo vazio. Só. Tem um ponto aqui. Só creram nisso. Tá? Por que eu sei que foi só nisso que eles creram? Porque está escrito depois, no próximo. Porque ainda não sabiam a Escritura. Meu Deus. Ainda não sabiam a Escritura. Que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Ok? O túmulo está vazio. Já vimos, já cremos. O que eles fizeram? Tornaram, pois, os discípulos para casa. Viram? Agora sim, agora nós acreditamos nelas, o túmulo está vazio, já cremos, agora já podemos ir. Foram para casa. O que eu disse a vocês, as mulheres sempre ficam. Eles foram embora.
eu já ouvi pregações que dizem que eles creram que Jesus... Aqui eles não creram que Jesus... Ainda não. Eles só creram que o túmulo está vazio, porque eles só creram no que viram. Continuando, Maria Madalena, ela estava chorando fora. Eles foram embora, ela não. Eu sempre brinco, eu falo, quem vai embora para casa antes da hora perde a bênção. E aí ela viu 2 anjos, vestidos de branco, né? E aí um deles perguntou, mulher, por que choras? Uma pergunta retórica, né? Perguntar para uma mulher, por que você está chorando? E ela disse, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Essa primeira conversa é com o anjo. Na sequência, tendo dito isso, ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Mas ela não sabia ainda que era Jesus. E aí Jesus diz assim, mulher, por que choras? Nesta hora, Jesus a trata de mulher. Lembra quando Jesus falou para sua mãe, mulher, ainda não é chegada a minha hora? Lembra que mulher era o maior tratamento de respeito que se podia dar a uma mulher na época. Mas como que eu posso ter lido esse texto tantas vezes e não ter percebido que a primeira palavra que Jesus diz ressurreto é mulher? Entendem? Ele não falou João, ele não falou discípulo, ele não falou outra palavra. Ao aparecer ressuscitado, a primeira palavra que Jesus diz é mulher. Se a gente não aprender com isso, se as mulheres não entenderem que aqui está a nossa maior valorização, a gente não aprende com mais nada. Né? Por que choras? Quem você está buscando? E ela, até esse momento, a Maria Madalena, ela pensa que ela está falando com o hortelão, com o jardineiro, né, que cuidava ali. E ela diz, foi você que levou o meu Senhor? Né? Se foi, me diga onde o colocaram. E aí Jesus diz, Maria. Aí ele a chama pelo nome. Porque mulher, ainda para ela, era muito genérico. Mas quando ele diz Maria, talvez tenha soado para ela o mesmo Maria de quando ele a libertou. Aí ele a chama pelo nome. E aí ela o reconhece. Né? Isso é lindo demais. Ele a reconhece e ela responde, Rabone, que quer dizer mestre. Isso também me toca muito. Porque ela poderia ter dito, Senhor, Jesus, Cristo. Por que ela diz mestre? Porque Jesus a ensinou. E as mulheres não podiam aprender. E Jesus ensinou Maria. Então ela reconhece. Ele era o Senhor dela, ele era o Salvador dela. Mas ela o chama de mestre. Porque ela sabe o que ela tinha aprendido com ele. E ela tenta o segurar ou abraçar. Ele fala, não, porque ainda... agora estou glorificado. Né? Não era mais como ele estava aqui em carne e osso. Ele estava presente, mas ela não podia detê-lo. Mas o que ele diz para ela? Agora você vai... E diga para os meus irmãos que eu vou para o meu pai. E Maria Madalena foi e anunciou que vira o Senhor. Assim como a samaritana foi a primeira mulher e a primeira pessoa a receber a notícia de que Jesus era o Cristo que havia de vir. A Maria Madalena é a primeira pessoa e é uma mulher que recebe a maior missão. Aí vocês me perguntam, qual é o papel da mulher no ministério? Jesus disse, vai e diga para os outros que você viu o Cristo ressurreto. Ela recebeu a maior missão. Ela foi a testemunha ocular do que aconteceu de mais importante que existe na história desta humanidade. Vá e diga aos outros que você viu o Cristo glorificado. Existe uma missão, um ministério, um chamado mais importante que isso. E esse chamado, qualquer mulher pode exercer,
vá e diga aos outros que você conhece o Cristo. Entende? Foi por isso que eu escolhi Maria Madalena. Muito forte, né? Às vezes, como você falou, a gente só lê, passa rapidão e não para se atentar aos detalhes, né? Foi que nem você falou, né? Ele veio literalmente para quebrar Todos os paradigmas. Edna. Edna, agora a gente já se encaminhando para o final do episódio. Aí eu vou fazer a última pergunta e aí você aproveita também, já pode fazer suas considerações finais e tudo mais. Qual a importância de, nos dias de hoje, a mulher ser apaixonada e obediente a Jesus? Tá, então vamos lá. Eu quero aproveitar essa última pergunta, fazer as considerações finais e também fazer algumas observações sobre alguns discursos que a gente ainda ouve, algumas práticas que a gente ainda vê. Estamos aqui para aprender, né? Acho que esse é o intuito maior. Então, quando nós vemos essa disputa, homens e mulheres, a gente precisa entender que isso não é algo que agrade ao Senhor. Homens e mulheres, criados, formados, feitos à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus, com características específicas, complementares, diferentes entre si. Qual é o lugar, qual é a importância da mulher? A primeira coisa, o lugar da mulher não é o lugar do homem. Esse é o primeiro ponto. Tá? O lugar que Jesus veio devolver a sua imagem e semelhança à mulher é o lugar a que ela sempre teve direito, que é o lugar da dignidade. Esse é o nosso lugar. Então, maltratar, destratar a imagem e semelhança de Deus é maltratar a Deus. Então, é inaceitável nos dias de hoje mulheres dentro e fora da igreja serem destratadas, maltratadas, desrespeitadas, ignoradas das mais diversas formas. Esse é um ponto pacífico. Outra coisa, ser apaixonada por Jesus, amar a Jesus, amar a sua palavra, vai te preencher por completo. O que vier depois é ganho. Quando a gente entende que Jesus nos amou, que Jesus nos resgatou, que Jesus pagou um alto preço por nós, a mulher samaritana entendeu isso, Maria Madalena entendeu isso, nós somos preenchidas. Então, hoje a gente vê mulheres sofrendo de dependência emocional, sendo subjugadas muitas vezes, passando anos a fio com uma carência, porque não entende que o seu amor maior é Jesus. Esse é um ponto. A hora que você entende que Jesus te preenche, você vai passar por circunstâncias difíceis, você vai passar por momentos difíceis, mas Jesus te ama. Jesus te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora, qual é a sua função? Qual é o seu papel? Dizer aos outros, mas principalmente, mulheres, dizer a outras mulheres que Jesus nos ama, que Jesus nos respeita, que Jesus nos colocou no lugar da dignidade, que Jesus nos honrou, que desde o Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia não é machista, a Bíblia não é separatista. Jesus nos amou e Jesus nos colocou no lugar que é devido. Tá? Outro ponto que eu gostaria de fechar, que o Senhor nos usa com as nossas habilidades. Independente da idade, independente da nossa colocação, o Senhor quer nos usar. E muitas vezes a gente percebe na igreja alguns discursos que alguns soam como piadinhas, né? Então, inferiorizando a mulher. Isso precisa acabar. Isso é um ponto. Tá? Colocando o homem em posições superiores e a mulher em condições inferiores. Lugares onde não se valoriza quando a mulher vai falar. A Anne Graham, filha do grande evangelista Billy Graham, ela também é uma grande evangelista. A primeira vez que ela foi falar num grande congresso como evangelista, o público era majoritariamente de homens. E ela conta em seu testemunho que os homens viraram as costas quando viram que era uma mulher que ia pregar. E ela se levantou e ela pregou. E ela disse, Jesus me escolheu para pregar a sua palavra. De costas ou de frente,
Não importa, eu vim para anunciar o evangelho do reino. Então, é inadmissível que não se dê voz ao evangelho do reino quando ele é proclamado por uma voz feminina. Isso não pode existir mais. Porque Deus chamou homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, anciãos, anciãs de todas as idades. Né? Outra coisa que a gente ouve muito, congressos infantis, congressos de adolescentes, de jovens. Aqui estão grandes pregadores da palavra de Deus. Aqui estão os futuros obreiros. Aqui estão as esposas dos obreiros. Por quê? As meninas que ouvem isso, elas vão dizer, eu primeiro preciso casar, meu marido precisa ser obreiro, para depois eu falar a palavra de Deus. E a menina cativa? Ela não foi lá para Naamã e falou, olha, na minha terra tem um profeta. Ela precisou casar primeiro? Então, para anunciar o evangelho do reino, esses discursos eles vão se repetindo. Então, e desanima. A menina que ouve isso na igreja, ela fala, puxa vida, então eu nunca vou poder ser uma pregadora da palavra de Deus? Isso precisa acabar, gente. Me desculpa falar, mas eu preciso falar. Então, aqui estão os grandes pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Aqui estão os cantores, estão as cantoras. Aqui estão os professores e professoras da palavra de Deus. Aqui estão os teólogos e teólogas da palavra de Deus. É preciso reeducar o nosso falar. É preciso mudar esse discurso, inclusive na forma de cumprimentar a igreja. Cumprimenta os irmãos com a paz do Senhor. As irmãs não. Mas na palavra irmãos já está envolvida as irmãs. Nós precisamos entender uma coisa hoje na igreja. Mais de 60% dos bancos das nossas igrejas são de irmãs. Eu ando por algumas das congregações e eu percebo que 60%, 70%, 80% dos bancos das igrejas são preenchidos por mulheres. Mulheres que estão sozinhas na maioria das vezes. Ou porque são viúvas, ou porque o marido não é crente. Não dá mais para a gente fazer um discurso que só alcance os homens. Então, na dúvida, é melhor dizer, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pelo menos você abarca todo mundo. E em sua preleção, em sua pregação, todos que fazem uso da palavra, durante a ministração da palavra, é preciso dizer irmãos e irmãs. É preciso educar esse vocabulário, para que as pessoas se sintam atingidas por essa palavra, se sintam acolhidas por esse discurso. Irmã Edna, a senhora está mudando. Não. Jesus se dirigiu a homens e mulheres. Então, a gente precisa alcançar esses corações. Entendem? Não dá mais para a gente ficar aceitando algumas piadinhas, sabe? Que Jesus formou a mulher depois, porque senão ela teria dado opinião, porque Jesus anunciou para a mulher primeiro, para ela ir espalhar. Esse tipo de piadinha não cabe mais no nosso contexto cristão evangélico. Né? O que a gente acabou de ver aqui hoje é a seriedade com que Jesus tratou as mulheres, o respeito e a dignidade com que Jesus tratou as mulheres. E é isso que a gente precisa ver. Tá bom? Então, o meu recadinho final é esse. As meninas, as adolescentes, as moças, as mulheres, as senhoras, sintam-se amadas por Jesus, protegidas por Jesus, cuidadas por Jesus, amadas por Jesus. Não aceitem menos que isso. E eu gostaria de deixar uma sugestão aqui. Esse livro, Jesus e as Mulheres, o que ele pensa de nós, né, que foi também o motivo para essa conversa aqui hoje. Eu digo que todas as mulheres precisam ler esse livro, mas os homens também precisam ler este livro. Porque os homens também precisam entender o que é que Jesus pensa sobre as mulheres. Né? Eu digo que esse livro mudou muito a minha forma de me entender, de entender as mulheres no ministério de Jesus, de me valorizar. Né? Não importa o que as pessoas digam e pensem, importa o que Jesus pensa de nós. Então, ele trata das narrativas bíblicas em o Novo Testamento, principalmente dessa interação de Jesus com as mulheres nos relatos dos evangelhos. É uma escrita muito detalhista, com um olhar muito afinado e muito refinado para essas narrativas. O outro é a pregação que fala às mulheres. Quando eu ganhei esse livro e comecei a ler, eu achei que tratava-se de pregação
para mulheres. Na verdade, é um livro que quem prega, quem ministra, precisa entender que a sua pregação precisa alcançar a todos, precisa alcançar as mulheres. Por isso que é as mulheres. Deveria, né? Pregação que fala para as mulheres. A sua pregação, ela não pode alcançar só o público masculino. A sua pregação precisa alcançar as mulheres. Okay? Então, a forma como você prega pode deixar muita gente de fora dessa pregação. Você tem hoje nas igrejas mulheres que foram abandonadas, mulheres que foram traídas, mulheres que foram desprezadas, mulheres que estão sozinhas. Essas mulheres são alcançadas pela sua pregação? Essa é a pergunta que esse livro faz, e ele trata de como alcançar, na forma como você ministra a palavra, alcançar esses corações também. Tá bom? Então, são 2 sugestões que eu deixo de leituras edificantes em um mundo de tanta rasura, em um mundo de tanta rapidez, em que as pessoas querem fast food espiritual, TikTok espiritual, né? Reels espiritual. Não dá. É preciso se debruçar sobre a palavra, é preciso ler leituras edificantes para crescer na graça e no conhecimento e entender, de fato, o que Jesus pensa de nós. Tá bom? Muito obrigada. Que Jesus possa abençoar a todos, mas, sobretudo, que Jesus possa abençoar as mulheres e que o desejo do meu coração é que onde essa voz chegar, onde esse Glorificast chegar, possa tocar o coração das mulheres para que elas se sintam amadas por Jesus. Amém, amém. A gente agradece, irmã Edna, por ter aceito novamente o convite. Já se prepara que ano que vem tem mais. É um prazer estar aqui. É isso, gente. Estamos chegando ao fim. Queremos desejar também, eu sei que no podcast não tem esse negócio de data, mas umas boas festas de fim de ano. Falar que ano que vem a gente está de volta e com novidades, certo? Certo, é isso aí. Peço que vocês sigam a gente nas nossas redes sociais também. Instagram, @Glorificast, Spotify, Glorificast, e no YouTube, no nosso canal da igreja, IAD Mauá. Muito obrigado. Continue acompanhando a gente. Até ano que vem. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.